Olá, amigos. Bem-vindo ao programa Foco Sucesso com André Pimentel. Você assiste o nosso programa através desta emissora. Semanalmente estamos aqui falando do mundo empresarial ou do desenvolvimento humano, porque informações precisas para o seu crescimento pessoal e desenvolvimento profissional é aqui no nosso programa Foco Sucesso com André Pimentel. Eu falo sempre que não é um programa, é uma mentoria semanal, é um treinamento semanal, o que levar vocês a alcançarem os grandes resultados. Essa é a maior métrica do nosso programa Foco Sucesso com André Pimentel. Aproveitamos e vamos pedir a vocês mais uma vez para poder entrar no nosso Instagram, André Pimentel Sucesso, se inscreverem. Nossa meta é chegarmos a 100 mil seguidores e semanalmente nós falamos isso aqui para você, não é isso, Rogério? Exatamente. Você pode acompanhar a gente toda semana. Tem uma aula. Eu digo isso, é uma aula nova para você, quentinha, para você desfrutar, aprender, divulgar e ter sucesso. É isso. Aí entra lá, não custa nada, não paga nada, é só entrar e se inscrever no programa, no André Pimentel Sucesso no Instagram e também no YouTube, André Pimentel Sucesso. Não paga nada, é gratuito. Manda para os seus parentes, seus amigos. Vamos, entra nessa campanha com a gente. Posso contar com vocês? Porque nós queremos chegar a 100 mil, né, Rogério? Estamos com 64 ou 65 mil telespectadores. Temos uma caminhada pela frente e nós contamos com vocês. Não é isso, Rogério Show? Exatamente. Hoje a gente estava dando uma olhada no aplicativo que informa tudo que a gente quer saber. A gente estava vendo a vastidão que é o conhecimento que o André Pimentel tem, os programas, é um leque de coisa, viu? O computador quase para de falar. Ah, é verdade. Rogério colocou lá procurando informações sobre o nosso programa Foco Sucesso. Exatamente. Foram passadas várias informações. Então, ou seja, e falando da qualidade do programa também. Então, é uma qualidade muito grande mesmo. Nós temos mais de 150 programas no YouTube, que é um treinamento para a sua vida. Se você tirar uma manhã para assistir 4, 5 programas nossos, pode começar amanhã uma nova vida, porque você vai aprender. E lá é bom que você escolhe o assunto que você quer. Ah, eu quero falar sobre desenvolvimento humano? Tem. Eu quero falar sobre o mundo empresarial? Tem. Sobre educação financeira? Tem. Ou seja, tem tudo que sua vida precisa, entendeu? Então, colabora com a gente, vai lá no Instagram, se inscreve, André Pimentel Sucesso. Manda também sugestão de programa, né, Rogério? Comenta de algum programa se você está com alguma dúvida, porque nós queremos sempre aqui ajudar vocês. E aproveita, vai falar com um especialista, que é o André Pimentel, sobre um assunto relevante da sua vida, o que você precisa mudar, o que você precisa melhorar. Isso é muito importante. Quando eu tenho alguém que fala que eu posso procurar, eu sempre estou tirando minhas dúvidas. Aproveita porque é gratuito. Não é isso, Rogério? Qual o tema do programa de hoje, Rogério? Mas o tema hoje é assim, todos os temas eles são muito importantes para a gente. Então, hoje a gente vai falar sobre empresa. Então, conhecendo a sua empresa. Isso é importante, Rogério, esse tema. Vou explicar por quê. Olha bem, conhecendo a sua empresa. Ó, tudo que nós falamos aqui é o nosso dia a dia nas empresas, certo? Então a gente vai nas empresas, tem empresa que não conhece a empresa dela. Nós fazemos 10 perguntas, você vê que está lá e as pessoas respondem 3. Ah, eu não sei. Ah, eu vou ver com a menina do financeiro. Ah, isso eu não estou sabendo. Ah, eu não sei. Vou ver com o meu contador. Ah, eu não sei. Então você precisa conhecer a sua empresa, principalmente no tocante a números, principalmente no tocante a matéria-prima, principalmente sobre seus resultados. Você precisa conhecer a sua empresa, ok? E lembre-se que sua vida, pessoa física, é a sua empresa, é eu empresa. Ok? Você precisa cuidar dessa empresa chamada eu, ok? Quando você não cuida dessa empresa chamada eu, realmente você também passa por sérios problemas, situações difíceis na sua empresa chamada eu. Na sua empresa que tem um CNPJ, do mesmo jeito. Então esse programa aqui é literalmente um termo popular, é uma mão na roda para quem quer mudar, não é isso, Rogério? Exatamente. A gente, antes de vir para cá, a gente foi almoçar e a gente agora, o nosso almoço é um almoço com mais qualidade. A gente coloca coisas que realmente vão nutrir o nosso organismo, não só, falando de ditado popular, Encher o bucho. encher o bucho, como dizem, mas nutrir a É isso gente, mesmo. que nos faça bem. Então isso também é cuidar, é uma empresa da pessoa física, para a gente poder andar bem, Eu empresa. ir ao médico, e o médico dizer, rapaz, tá bom, essas taxas estão tudo legal, continue assim, tá só isso aqui, a gente aqui, pô. Então, da mesma forma, é o eu físico
E o seu CNPJ também, que é bem interessante. O eu CNPJ, né? Eu Então você CNPJ. precisa cuidar do seu CNPJ. Como é que cuida? Assistindo um programa como o Foco Sucesso gratuitamente na sua casa, na sua cama, na sua rede, no seu sofá. Você está falando comigo aqui. Isso é muito bom, né, Rogério? É, porque às vezes a pessoa é dono de uma empresa e ele vive estressado, André. Vive gritando com todo mundo, não tem tempo pra nada no O celular que é que e você acha que esse estresse? Financeiro. acredito que agora conhecendo, depois que a gente caminhou junto quase 7 anos, eu consigo identificar muitas coisas quando eu cheguei em empresas, que eu tenho muitos amigos que têm empresas e tal, então veio aquela correria, principalmente final de mês, começo de mês, de 1 a 10, aquele desespero e tal. Como a gente acabou de sair de uma reunião agora, a gente tinha um amigo que estava falando exatamente sobre isso, sobre dinheiro, e a gente vê, mas eu acredito que a gente vai aprender hoje, o que a gente vai ler e conversar, vai dar uma diretriz e a gente vai entender o porquê desse estresse. O estresse geralmente é financeiro. É porque ele está vendo que não está tendo venda, não está tendo resultado, no final do mês tem que pagar as contas. Então, aí estressa. Aí é a hora que eu falo sempre, eu tenho que cuidar primeiro de quem? Das pessoas. Pessoas. Para acabar esse estresse, esse emocional. Esse emocional mata um. Eu ontem estava vendo um programa do Fantástico e eu até mandei para ti que o. Não foi uma matéria que eu vi no Instagram que eu mandei para você sobre a Mesbla. Não sei se você lembra da Muito Mesbla. antiga mesmo. Uma empresa muito antiga que era de um empresário e esse empresário tinha várias lojas e um dos empresários no Brasil comprou essa loja, abriu várias lojas aqui e tal, tal. Mas a coisa foi se desenvolvendo e eu me lembrei logo do que o André falou a última vez que a gente conversou, que ele tinha muita coisa em estoque, estocada. E as coisas foram se desenvolvendo e ele não se desenvolveu. A era foi passando, a modernidade foi entrando e ficou estocado. E aquele estoque quebrou. E ele perdeu várias coisas, teve problema de dinheiro, quebrou assim que apartou devido de estoque. Não, e o que é que acontece? Naquela época lá atrás, a inflação era muito galopante. Eu soube de uma estatística que na década de 80, começo de 90, a inflação bateu trilhões. Sério? Olha o que acontece, né? Com a inflação corrigida, eu vi um estudo desse daí. E aí o que é que acontece? Naquela época, se você coloca um estoque hoje, você comprou essa caneta, você colocou no estoque a R$ 10, amanhã ela estava custando 40. Se você não acompanhar isso, você acaba perdendo, tá me entendendo? Dinheiro. Então, naquela época, então, aí ele tinha estoque, você que está contando aí, né? Ele tinha muito estoque, ficou defasado, além de defasado o produto, ficou defasado o preço. Então, aquilo que a gente fala, gestão o tempo todo, gestão empresarial o tempo todo, Incrível. controle o tempo todo. Por isso tem o programa Foco Sucesso, né, Rogério? Vamos lá. Pimentel, o faturamento mensal da empresa é importante? Pronto, nós já falamos muito aqui sobre DRE. O primeiro tópico na DRE é faturamento, Rogério. O primeiro tópico na DRE é faturamento. Sabe qual a diferença entre faturamento e resultado? É a última linha de corte. É a última linha de corte, que é o resultado final. Só que passa por mais de 20 tópicos até chegar aqui embaixo. Faturamento é ego. Os empresários gostam, não, mas eu estou faturando muito, eu faturo bem, eu faturo 1 milhão, eu faturo tanto. Está tendo resultado? Ah, não, mas vamos vender, vamos vender, vamos vender. Será que vender é o importante? Ou o importante é ter lucro? O que é que você prefere? Vender muito ou ter lucro? Eu prefiro ter lucro, ok? Porque muitas vezes eu vou vender muito, vou inchar minha empresa, porque quanto mais eu tenho vendas, mais eu preciso de funcionários. Se eu tiver tendo lucro, ok. Mas se eu não tiver lucro, Rogério, é suicídio. Porque eu aumento as minhas despesas, aumento o faturamento, aumento as minhas compras, mas em compensação o meu resultado é negativo, ou o meu resultado é 0 a 0. Então, você precisa entender de faturamento. Faturamento ele tem que ser consolidado. O que é faturamento consolidado? Você vai vender esse mês, faz de conta 100 mil, mas você tem uma capacidade de vender 500. Só que se você vender 500, você tem que baixar preço, contratar gente. Olha que suicídio, Rogério. Com 100 mil você tem lucro, mas você vai para 500 mil, você tem prejuízo e pode fechar a sua empresa.
Mas tem muita gente que prefere estar com 500 mil para dizer que o faturamento está alto e sufocando, matando seus funcionários. Faturamento é ego. É por isso que eu estou dizendo, faturamento é ego. Muitas vezes você fala assim, a minha empresa tem 5 anos. Pô, eu me lembro quando eu tinha 1 ano, era tudo tranquilo, eu faturava menos, mas eu tinha menos trabalho, tinha mais resultado, exatamente por isso. A empresa ela vai crescendo. Vamos fazer uma analogia com uma criança. Uma criança com 3 anos, ela está no infantil, ok? Uma criança com 10 anos, ela está fazendo aí pelo menos a 4ª série, ok? Uma criança com 10 anos pode fazer o infantil? Não. Uma criança com 3 anos pode fazer a 4ª série? Não. A mesma coisa é uma empresa. Você precisa entender do tempo da empresa. Agora, você tem que crescer paulatinamente. A criança faz 3, faz 4, faz 5, faz 7, entra no primeiro ano, faz 8, entra no segundo e assim sucessivamente, ok? Uma empresa é do mesmo jeito. Só que as pessoas é faturamento. Não, eu tenho que faturar, eu tenho que faturar. Aí o que é que acontece? Antigamente eu tinha uma pessoa no estoque para vender 100 mil, Rogério. Agora que eu vendo 500, eu tenho 4. 4 pessoas no estoque. Eu cresci 300%, ok? Lá. Na área de vendas, eu tinha 2 vendedores, tenho 6 ou 5 vendedores hoje. Na área de faturamento, eu tinha 2 pessoas, tenho 5 pessoas hoje. Olha como você está inchando a empresa. Só que é o seguinte, para vender 500 mil, tem que baixar o preço. Aí baixou, só que outra coisa, ele baixou o preço porque ele queria faturar muito. Ele não analisou se está tendo lucro. E aí vem aquelas perguntas que fazem para a gente quando a gente vai nas empresas, o que é? Mas André, mas eu cresci, eu vendo bem, eu faturo bem, mas eu não ganho dinheiro. Quando nós vamos analisar, tá nisso aí. Entendeu? Você inchou a empresa, ok? Mas o resultado financeiro não acompanhou. Agora, tem que fazer isso antes. Ó, 70% das empresas que convidam a gente, elas estão com problemas financeiros, problema de gestão, nós vamos lá e ajustamos. 30% querem crescer, ou 20% querem crescer, convidam a gente. Aí nós falamos exatamente isso aqui que nós estamos falando para vocês. O ego do empresário está tão grande que ele disse, não, mas eu quero crescer, eu quero vender, eu posso montar mais 5 lojas, eu posso isso, e nós vamos... Sabe quantas empresas de 100% dessas 20% a 30% chamaram a gente e seguiram 10%. O restante não seguiram, porque se seguissem, sem a nossa instrução, teriam quebrado. Tu acredita, Rogério, isso? Acredito. Porque o que é que acontece? É como se você hoje mora na sua casa, ok? De aluguel. Você mora na sua casa de aluguel. Aí você, o que você faz hoje? Você aluga mais 2 apartamentos, Rogério. Você já mora em um. E continua com a renda que você tem, certo? Você aluga mais 2 apartamentos. Aí o que é que acontece? Você tem que pagar 2 condomínios, 2 contas de luz, 2 não, agora 3, né? 3 condomínios, 3 contas de luz, 3 contas de água e assim sucessivamente. 3 IPTU. Agora, ganha no mesmo salário. O que é que vai acontecer? Vai reduzir o dinheiro seu, concorda? Agora eu lhe pergunto, para que você alugou 2 apartamentos? Não, porque minha família, quando vem lá de São Paulo, lá do Rio de Janeiro, é para poder eles ficarem aqui. Não é melhor no final do ano alugar um flat? Deu para você entender a mudança que você pode fazer? Simples, que é isso que nós falamos nas empresas. Então você só precisa entender, faturamento, ele é bom, mas ele tem que ter rentabilidade, Rogério. Pois é verdade mesmo. Às vezes a pessoa, como você falou, quer ter um ego, né? O ego de faturamento, Ego né? de faturamento, porque eu acredito que isso muitas vezes deve permear as rodas dos empresários, cada um contando sua Aí eu faturo vantagem, tanto, eu faço tudo tanto. isso, eu comprei isso, eu introduzi com esse funcionário, mas quando você entra, como você é um especialista, entra na empresa e vai ver números, você sempre fala isso, que o importante é a resposta aos números. A gente vê que não é nada daquilo. E a Isso. pessoa acaba dizendo, contando a verdade para você. Pimentel, todas as empresas devem conhecer as suas margens de lucro? Olha bem, nós falamos sobre faturamento. Então, faturar é bom, mas tem que ter margem de lucro. Sem margem não adianta. É como se você trabalhasse o mês todo e não recebesse seu salário. Ok? Então, não tem nexo fazer um negócio desse. Faturamento, ele é bom, mas ele tem que ter margem. Então, aqui a pergunta, deve conhecer suas margens? Aí, é que, aquilo que eu falei.
eu faturo 100 mil, mas tenho uma capacidade para 500. E eu subo para 500, só que eu não analisei as margens. Como eu não analisei as margens, o que é que acontece? Eu subo o faturamento, incho a empresa e tiro as margens de lucro. Por quê? Porque eu peguei a margem de lucro, para poder eu vender mais, eu diminui preço. Como eu diminuo o preço, eu diminuo margem, a minha margem era apertada, eu viro margem negativa. Entendeu? Então, toda vez que vocês forem crescer uma empresa, aumentar faturamento, reunião de vendas, vamos vender, vamos vender, vamos vender, mas vender com margem de lucro. Então, a empresa ela precisa analisar suas margens. Não tenha dúvida disso. Porque se não analisar as margens, o que é que acontece? Você simplesmente vai vender mais e não vai ter resultado. Então, analisar as margens de lucro que você perguntou, Rogério, é conhecer 100% mesmo. É 100%. Se você não conhecer 100%, você pode trabalhar gratuitamente. Eu acredito assim, eu tenho a minha empresa, eu faturo 40 mil todo mês, exemplo, né? Mas eu tenho uma capacidade de chegar a 100 mil. Mas para me chegar a 100 mil, na minha concepção, eu tenho que fazer muita coisa, me preparar para esses 100 mil. Como assim? Eu vou ter que trabalhar bem com a internet, eu vou trabalhar bem com uma pessoa que lida, eu vou ter que expandir o processo. E isso tem que ser bem analisado. Eu não posso chegar a correr, fazer isso, comprar tudo. Porque se eu me preparar para 100 mil, isso é um pensamento meu, eu acredito que eu chego lá. Rogério, você consegue hoje, se você participar de uma maratona, correr 1 quilômetro hoje, que você está, nem 1 quilômetro hoje você não consegue? 100 metros você consegue? 100 metros? Consegue, ok? Para ser muito sincero, até 1 quilômetro você consegue. Pronto. Aí você resolve querer correr meia maratona, 21. Aí você cisma depois que quer correr uma maratona completa, são 42 quilômetros. Você vai conseguir? Não, O quê? Se você forçar, o que é que vai acontecer contigo? tem um infarto. Vai ter problema de saúde. A mesma coisa é uma empresa. Ela vai ter problema na saúde financeira dela, quando ela cresce demais. Porque se você... Uma pergunta sempre que eu faço. Você pode hoje crescer a sua empresa. Com a estrutura que você tem, você consegue crescer? Aí o empresário diz para mim assim, não, eu consigo. André, eu consigo triplicar o meu faturamento com a estrutura que eu tenho. Eu falei, então vamos tentar e tentar ligeiro. Sabe por quê? Porque se ele consegue triplicar com a estrutura que ele tem, financeira, de despesas, ok? O que é que acontece? Significa que hoje está inchado. Hoje tem muita gente. E ele precisa acelerar, ok? Essas perguntas que eu faço são pegadinhas mesmo. Porque ele diz assim, não, mas eu consigo. Eu digo, opa, então hoje a estrutura está pesada, ok? Então você precisa ter o tempo todo a estrutura dentro do seu... lógico, eu estou a 120% da minha estrutura, legal. Está no mar, está no tamanho legal. Essa métrica é boa. Daí para frente você consegue, porque tudo que você está pagando, você está tirando dinheiro lá onde? Do caixa da empresa. Se você está tirando certo, ok, mas se você estiver tirando errado, aí, margens, que você perguntou, se eu estou tirando da minha margem, então o que é que acontece? Se eu faturo 100 mil e eu tenho uma margem final de 10, são 10 mil. Mas se eu inchar a empresa e botar mais 2 funcionários, cada funcionário desse consome 3 mil, são 6 mil. Aquela margem de 10 baixa para 4. E às vezes assim, como você falou, às vezes é só ego. E a É ego de necessidade. faturamento. Então você precisa analisar mesmo. Faturamento e margem andam paralelos. Andam os dois colados, um colado no outro, Rogério. Você está tão bem na sua empresa, está tudo sob controle, você sabe faturamento, sabe mexer. Aí fica aquele desespero, porque você vê a empresa tal, falando que estava cheio com uma proposta, que você não chamou um especialista, você pode ser até bom na sua empresa, você não sabe, você não é bom e tem uma visão como um especialista, no caso do André Pimentel, tem de chegar na empresa, não é a hora, não é o momento. A mesma coisa quando ele estava falando de correr uma maratona. Para se correr uma maratona tem que ter uma pessoa que cuide da pessoa. O seu personal, né? Personal que vai treinamento, alimentação, tudo. Às vezes você vê essa corrida de São Silvestre para o final do ano, todo mundo vai correndo ali. Mas tem gente ali que ganha porque é preparadíssimo, passa um ano, André, se preparando. São Correndo em todo são canto. atletas. São atletas para isso.
Então, a mesma forma é a empresa. Eu não posso chegar à empresa e já chegar, botar para 100 mil, 800 mil, 500 mil, que eu vou acabar. Tem problemas. Pimentel, as empresas precisam entender do seu endividamento financeiro? Olha que termo, hein, Rogério? Oxi, Endividamento financeiro. é Rogério, mesmo. tem empresas que não sabem nem quanto deve. É mesmo, é. Estão passando por sérios problemas. Eu não sei se, tipo assim, ele já literalmente chutou chutou o balde, entendeu? Desarmou o circo já. Porque ele não, eu pergunto, qual o teu problema? Eu estou muito endividado. Ok, cataloga para mim aí as dívidas. Rapaz, André, eu não sei, eu penso, eu entendo. Você precisa entender. Porque muitas vezes você tem 20 dívidas. 12 dívidas são dívidas pequenas. O que é que a gente faz? Elimina. Paga as dívidas pequenas para diminuir até a pressão dentro da empresa. Mas tem empresa, Rogério, que não conhece as suas dívidas. Aí, às vezes eu estou na empresa, na consultoria para ajeitar isso, aí eu estou ajeitando ali 12 dívidas. Um exemplo. Daqui a pouco, uma ligação de alguém cobrando algo que não está nem lançado na contabilidade. Aí, quando não está lançado, eu pergunto para o pessoal do financeiro, essa dívida realmente existe? Não, senhor Pimentel, existe mesmo, existe. Eu falei, mas onde é que ela está? Não, não, isso foi uma dívida que foi feita, mas não está nem lançado, não. Ninguém não sabe nem a dívida. Então, como é que pode uma empresa que não sabe a dívida que ela tem? Como é que uma empresa não sabe o lucro que ela tem? Nesse caso, a empresa já não está tendo mais lucro, né? Porque a dívida, certo? Já consumiu tudo. É. Então, vocês só precisam entender disso. Nós estamos há quantos anos falando aqui sobre entenda os seus números financeiros. Então, se quer ter uma empresa, tem que ter uma empresa que rode, que funcione, que pague suas contas, a sua conta como empresário. Mas não, quando não é um empresário que está endividado e sangrando a empresa, você conhece, né? Sobre o empresário que sangra a empresa, né, Rogério? Entendeu? E sangra, e quando a empresa quebra, como é que está o empresário, Rogério? Quebrado, E endividado. cheio de dívida. E às vezes não sabe nem o que está devendo, né? Ó, tá vendo aí? Então, isso é o nosso dia a dia. É por isso que nós aqui no programa Foco Sucesso estamos sempre alertando vocês. Nós estamos sempre alertando vocês para que vocês entendam sobre isso. Que você precisa estar antenado, olhando os seus números diariamente. Porque, a não ser, eu sou muito sincero com vocês, certo? Se vocês não quiserem ter uma empresa funcionando, continua do jeito que está. Continua, porque ela vai chegar um momento que ela vai fechar. E você ou vai procurar emprego, ok? Aí já não tem mais a experiência, o mercado já mudou, ou você vai querer abrir outra empresa, ou vai querer entrar de sociedade. E aí vai acontecer o quê? As mesmas coisas. Por quê? Porque não aprendeu. Eu pego muito carro de aplicativo e muitos dos que eu converso tinham uma empresa e disseram que quebrar. Sempre falo da pandemia, quebrei na pandemia, quebrei na pandemia. Mas muitas a gente, como já conhece, a gente sabe que foi uma má gestão, né? Não foi a pandemia, né? Tinha um negócio que estava mal gerido, certo? Uma gestão ruim. A pandemia simplesmente acabou a pedalada, acabou. A pandemia veio para ensinar muito. É. A pandemia ensinou muito e a pandemia modernizou muito. Olha aí as reuniões de vídeo agora, como são. Exatamente. Ela veio. Entendeu? Olha, sabe quantas empresas hoje fecharam bancos, que tinha aí, tinha um banco lá em São Paulo, que ele tinha um prédio alugado, um prédio imenso. Pós-pandemia, sabe o que ele fez? Com as reuniões, diminuiu, fechou. E demitiu muita gente. Então, das coisas que a gente vê hoje, tipo assim, às vezes eu tem alguns coletivos que eu pego que ele me leva ao shopping, que você precisa baixar o aplicativo e tal, que são totalmente seguros, E que mais rápido, né? mais rápido, para numa parada, deixa você dentro do shopping e tal. E não tem a pessoa que corre. Eu entro, baixo, pego o aplicativo no meu A celular, função cobrador acabou, né? eu pago no meu celular, posto QR Code, passei no caixa, você vai no supermercado, já tem caixas que não tem ninguém. Você, para não evitar fila, você vai lá, você mesmo Oh, paga. Então, hoje em dia, modernizou, né? modernizou, você tem que ser. Eu não digo que nem é mais bom naquilo que você faz, bom naquilo que você faz, mas excelente naquilo que você faz, porque hoje em dia a máquina está substituindo muito o ser humano. Olha bem, uma coisa, eu vou dar uma dica para vocês aqui. Falamos que o Rogério falou aí, ó.
Cuide da parte técnica e da parte comportamental da sua vida também, tá? Porque é a hora que você, dentro da sua empresa, vai ser visto, tá? Porque a parte técnica, olha aí, o cobrador de ônibus não tem mais, mas tinha um cobrador de ônibus, ok? Em uma empresa, estou dando um exemplo, que ele era muito bom de relacionamento, ele era muito bom de inteligência emocional, ele era muito bom de comunicação, tinha atitudes proativas e a empresa viu isso. Então, quando a parte técnica saiu, a empresa não perdeu ele. Mas quando ele não tem nada da parte comportamental e a parte técnica foi absorvida pela tecnologia, acabou para ele. Deu para entender? Então, ó, vários exemplos que acabaram que as pessoas, aquele emprego. Ó, eu queria ser cobrador de ônibus lá na minha vida, lá atrás, na minha infância. Eu achava bom quando eu vendia jornal, tinha um cobrador de ônibus. Eu gostava de ser, ó, vou ser um cobrador de ônibus. Hoje eu estava desempregado. Deu para vocês entenderem? Então, é isso que nós estamos falando. Tá? Você, como empresário, precisa entender disso tudo. Para quê? Primeiro, para modernizar a sua empresa. Segundo, para trazer resultado para a sua empresa, resultado financeiro. E se você tiver endividado, que foi a pergunta que o Rogério fez, você saiba quanto você deve e nós montamos uma estrutura e uma previsão e provisão para que essas dívidas venham ser pagas ao longo de um X período. Agora, se você não sabe nem o que você está devendo, fica difícil, Rogério. E hoje em dia, muitas das empresas, você é um que faz muito isso, trabalha em home office, faz reunião via vídeo. Você está aqui, está conversando com seu cliente no Canadá, está resolvendo coisas no Japão. Eu faço várias reuniões que tem 6 pessoas na reunião, um em cada ponto do Brasil. Mas por que isso? A tecnologia, a Covid, a pandemia trouxe isso. Então, o que aconteceu? Muitas empresas olharam e disseram, peraí, ó, antigamente, eu estou aqui em Fortaleza, aí eu trabalhava em um banco, todos vocês sabem disso. Então, tinha uma reunião no banco, eu tinha que ir para São Paulo, para Curitiba. Pegava avião, eu, o Rogério, mais 6, 7 pessoas, a gente pegava um avião aqui, hotel, alimentação, transporte. Hoje, acabou isso. Reunião é via vídeo. Ok? Agora, existe uma reunião presencial uma no ano. Antigamente era uma a cada 15 dias, uma a cada mês. Então, olha a redução de despesa que essas empresas tiveram. Agora, quem trouxe isso? A tecnologia. Quem trouxe isso? A própria pandemia, que abriu os olhos para essas empresas. Ok? Tinham muitas reuniões. Então, isso é uma coisa que você precisa entender. Tá? Porque quando você sabe trabalhar dentro do seu tempo, ok? Você não diminui despesas. Quando você está diminuindo despesa, o seu caixa financeiro agradece, ok? E tipo assim, se você tem dívidas, diminuiu despesa, tirou dinheiro daquela despesa, começa a pagar dívida, daqui a um tempo, 1 ano, 2 anos, você saiu desse sufoco financeiro. Agora, você precisa entender de quanto você está devendo e a quem você está devendo, Rogério. Pimentel, as empresas são obrigadas a possuir uma reserva financeira para investimento ou para socorro financeiro da mesma? Pronto, nós falamos de dívida. Caixa. A empresa que tem uma reserva financeira, as pessoas falam assim, ó, tem que ter cuidado, principalmente a pessoa física, fala assim, não, eu tenho que ter uma reserva financeira para os momentos difíceis. Não fala isso. Você está profetizando. Já tá, esquece isso. Você tem que ter uma reserva financeira para viagens, para investimentos. E a empresa, ela precisa ter um dinheiro, uma reserva financeira exatamente para tudo isso, para investimentos. Ok? Eu quero crescer a empresa. Eu preciso comprar mais maquinário, eu preciso comprar mais matéria-prima. Então, da onde eu tiro esse dinheiro? Ou eu vou para o empresário, ou eu vou para o mercado financeiro, ou eu vou para o meu caixa. Então, toda empresa tem que ter reserva financeira. Rogério, eu já cheguei em empresas que faturavam 5 milhões por mês e não tinha R$ 1 guardado. R$ 1. Ok? E em um ano, eu me lembro disso, que eu fiz um desafio com o empresário, em um ano, eu encerrei o ano com 850 mil guardado. E o desafio era, se eu não chegasse, botamos uma meta, acho que foi 700 mil, se eu não chegasse a 700 mil, eu trabalharia para ele 6 meses gratuito, e se eu chegasse, a metade era meu, a metade era dele, do dinheiro. Me lembro disso, quando eu cheguei, que eu apresentei para ele tudo. Aí ele me fez várias perguntas, tá pago o imposto? Porque posso não pagar imposto e guardar dinheiro. Tá pago o fornecedor, tudo pago. Ele falou, agora eu tenho que te pagar a metade. Eu falei, não, ali foi só um desafio. Esse dinheiro é seu. Porque ele já me pagava meus honorários, se é me pagar, é óbvio, né? Só brinquei assim, se quiser me dar, eu vou aceitar, né? Claro.
Aí ele ficou rindo, mas o dinheiro da empresa realmente. Mas aí o que é que acontece? Eu mostrei para eles que ele faturou 60 milhões em um ano e tinha 700 mil guardado. 700 mil guardado, vamos botar de 600 mil, era o quê? 1% que eu guardei do dinheiro dele. Ok? Ele foi pressionado. Em 2 anos nós crescemos também. Então isso eu quero dizer para você. Você pode guardar. Guarde 1%. Se você não guardou nunca nada até hoje, 1%. Ok? E se puder crescer mais um pouquinho, vai crescendo. Mas você é obrigado. Por quê? Rogério, se nós tivéssemos uma empresa de filmagem, tecnologia muda toda hora, não muda? Então, a câmera antigamente era aquelas câmeras grandes, hoje é pequenininha. Celular que precisa gravar, tem que ser de última geração. Outros equipamentos, iluminação. De onde é que vem esse dinheiro? Da empresa. A empresa tem dinheiro? Não. Quantas empresas não... Você vai nas empresas, Rogério, hoje, e estão com equipamentos hiper, super ultrapassados. Por quê? Porque não tem dinheiro. Aí, quando ele não guardou dinheiro e ainda deixou o nome dele para o Serasa, o que é que acontece? Ele não pode comprar a prazo e não tem dinheiro para comprar à vista. Então, toda empresa é obrigada a ter a sua reserva financeira. Como você, pessoa física, também tem que ter a sua reserva financeira. Não é para momentos difíceis, era para que você cresça dentro da sua empresa, modernize a sua empresa e você, como pessoa física, que você faça investimento e se quiser viajar no final do ano, você tenha seu dinheiro, não é isso, Rogério? Às vezes a pessoa tem um planejamento, chegou um maquinário novo, chegou um computador novo, chegou uma câmera, uma luz, e existe aquele dinheiro para isso. Agora, se eu guardar meu dinheiro, investir para dizer que vou uma doença, tal, aquela coisa, não é bom. Tem uma empresa que nós fazemos consultoria e que ele fatura 12 milhões ano, 1 milhão por mês, ok? E ele está no mercado há muito tempo. Pelo menos 25 anos. Olha bem o que eu vou dizer aqui agora. Ele precisa comprar uma máquina que custa 120 mil reais. Ele precisa dar 50 mil de entrada e pagar as outras em parcelas. Ele não tem os 50 mil hoje. E essa máquina que ele precisa comprar, cresce 40% financeiro, ou a produção dele. Ok? Aí, nós estamos na consultoria faz pouco tempo, e já detectamos isso, estamos tentando organizar a empresa para buscar esses 50 mil reais, para que ele compre, porque vai com a estrutura que tem. Ou seja, ele não tem 50 mil, tem 25 anos no mercado. Pode isso? Claro que não. Má gestão dos recursos da empresa, Rogério. Eu estava vendo a modernidade, e eu estava me arrumando para vir para cá, no estúdio, e eu estava vendo a propaganda da Kodak. Essa é propaganda antiga, né? Não, propaganda atual. Ah. Aí eu disse, Kodak, só que são lentes de óculos. Mudou, né? Moderno, óculos bonito, tudo. Eu poxa, que coisa interessante. Eles entraram, acompanharam a mudança, porque antigamente Kodak era câmera, fotografia. Hoje o dele de óculos bonito, óculos da Kodak, tal, uma visão nova, blá, blá, blá. Então, assim, entraram acompanharam as mudanças, estão no mercado. Não, é tipo assim, eles saíram do mercado, no mercado que É um estava, mercado forte. e migraram para outro mercado. Pronto, exatamente, está acompanhando. Aí eles fizeram o estudo de mercado e entraram no segmento de óculos. Exatamente. Vamos ver. Bem interessante isso. Pimentel, as empresas, aliás, Pimentel, no tocante às metas financeiras, as empresas precisam metrificar por período? Sim, Explica melhor. é importante você metrificar. Então, o que é que acontece? Nós estamos no segundo semestre, o primeiro semestre foi metrificado, é um planejamento, entendeu? Foi feito, chegou, alcançou, Rogério, alcançou. Rogério, né? nós queríamos gravar 50 programas Foco Sucesso no primeiro semestre. Gravamos quanto? Rapaz, não sei. Não sabe, Rogério? Mas não é você que cuida disso? Não, mas eu não sei. Rogério, quais foram os temas que mais solicitaram? Rapaz, não sei. Rogério, os nossos programas deram quantos minutos? Rogério, qual é a nossa audiência? Eu não sei. Ou seja, estamos fazendo por fazer. Então, você tem que metrificar. Você tem que olhar fluxo de caixa. Nós estamos agora em julho.
até setembro, nós temos X de pagamento, X de recebimento. Se nós continuarmos assim, no final, no dia 1º de outubro, nós temos X no nosso caixa. Ou ao contrário, eu preciso em setembro arrumar dinheiro para poder pagar as contas de setembro. Quer dizer, você tem que metrificar, você tem que olhar para frente, você tem que olhar os indicadores. Tá certo? Se você não fizer isso, você passa por um momento, é como se você fosse nadar, como se fosse nadar sem boia. Você vai para um local e começa a pular e nadar, e nadar, e nadar. Quando você vê, você nadou 1 quilômetro. Só que você não tem boia para poder voltar. Você não tem um barquinho de apoio. Você não tem um jet ski do seu lado. E como é que você volta? Cansado como você está. E a maré enchendo. Então, você precisa entender disso. Quando você entende disso, se torna tudo mais fácil. Tá certo? Então, metrifique, olhe para frente, faça para 90 dias, no mínimo para 90 dias. Você é obrigado a fazer para 90 dias, para saber o que vai acontecer. E aí você vai dizer assim, ó, eu quero crescer X%, ou eu quero diminuir X%. Que nem sempre, às vezes, é crescer. Pode ser diminuir, até para poder economizar dinheiro. Tá certo? Então, se você não fizer isso, você pode passar momentos apertados na sua empresa, Rogério. E tem que analisar. Eu não esqueço o que o André sempre fala. Números, números. Bota no papel, calcula, vê. Tudo que as pessoas às vezes acham que... Até mesmo muitas vezes, eu falo já de pessoa física, você vai para o supermercado e olha uma promoção e já se encanta. E às vezes aquela promoção está mais cara do que... Você não analisou, não olhou o papel, vai no impulso. Vai no afã, né? Eu sempre faço isso. Se três perfumes custa tanto, eu divido aquele tanto por 3. Para ver se o preço tá igual, tá legal. Tá legal. Não, tá O nome caro. disso é metrificar, Rogério. Metrificou, deu certo. E, Metel, o empresário pode tirar dinheiro do caixa da empresa para pagar despesa pessoal? Eu vi isso semana passada. Você quer? Um colega meu, eu tava esperando ele chegar pra gente resolver uma reunião, aí o carro deu problema, ele simplesmente chegou no caixa da empresa dele, se eu preciso aí de 2.000. Aí me tirou 2.000, espera aí, Rogério, que você aqui no mecânico. Eu achei aquilo estranho, já veio bater o sinal. Tá desorganizado isso aqui. Então, o empresário, ele não pode tirar dinheiro do caixa para uso particular. Mas a empresa é minha. A empresa não é sua, não. Você é funcionário da empresa. Você é funcionário de um CNPJ. A empresa não é sua, você é funcionário de um CNPJ. A empresa só é sua se você quebrar, porque todo mundo vem cobrar você. Mas enquanto ela estiver viva, você é funcionário de um CNPJ, então você não pode tirar dinheiro da empresa. É proibido. Mas é meu Prolabore. Quanto é seu Prolabore? É dia 20. Ah, é 5.000. Já tirou quanto? Ah, eu tirei 4.900, só tenho direito a R$100. Ok? Só isso. Isso se você tirar pedaços. Porque se já tirou todo, tem que se aguentar. Ah, mas não é justo, eu estou precisando de dinheiro, vou tirar dinheiro da minha empresa. Você pode, é o famoso sangrar a empresa. Eu vi isso muitas vezes, o pessoal chegar no caixa, tem quanto aí? Tem 1.500, me dá aí 1.000. Pronto, sangrando a empresa. Se está sangrando a empresa, o que é que vai acontecer? Vai chegar uma hora que acabou. Então, a pergunta é, o empresário pode tirar dinheiro da empresa para despesas? Não. Não. Mas se ele quiser tirar, pode. Só que é o seguinte, lembre-se, olha o que eu vou dizer para vocês aqui agora. Quem quiser anotar, anota ou grava o que eu vou falar aqui agora. Preste atenção. Todo dinheiro que sai da empresa, ele tem que voltar com algum benefício. Qual o benefício? Vamos lá. Quando eu pago a um funcionário, qual o benefício? Que o funcionário trabalhe para mim. Que eu estou comprando as horas dele. Quando eu pago um fornecedor, eu estou trazendo o que de benefício? Matéria-prima. Não é isso? Quando eu estou pagando a internet, eu tenho internet. Quando eu pago energia, eu tenho energia. Deu para você entender? Todo o dinheiro que sai da empresa tem que voltar para ela em produtos. Qual é o produto que está voltando para a empresa? Quando o empresário pega? Produto eco, produto satisfação. E isso é do empresário, não é da empresa. Então, não pode. O empresário não pode sangrar a empresa. Ok? E se ele sangrar, ele vai morrer. Você estava A empresa. Você estava dando uma reflexão. Você estava falando de uma reflexão. Mim, essa semana você está dizendo, hoje a gente não tem nada. Zero. Não tem nada, zero. O carro não é nosso. Você paga IPVA, não é seu. A casa... Você paga IPTU, não é sua. Entendeu? Nada é seu. Nada, não tem nada. A única coisa que você tem o direito é de solicitar.
Entendeu? A internet a gente É, paga, né? você não Nossa, tem direito a nada, já percebeu? você paga. Mas é uma verdade, porque o que é seu? O que é seu? Só a vida, nem a Só vida, isso. porque a vida é de Deus. Deu para entender? Então, você precisa entender isso como empresário. A sua empresa só é sua se você quebrar. E se você continuar sangrando ela, você vai quebrar, e quando você quebrar, você vai estar como, Rogério? Endividado. Cheio de dívidas e o pessoal tudo ligando pra você. Deu para entender? Passando sérios problemas. Agora, por quê? Porque simplesmente é. Não. Fim de semana eu vou fazer uma viagem que eu estou muito estressado. A menina do financeiro, Dona Maria, faz um Pix para mim de 10 mil aí. Mas, seu João, tem que pagar segunda-feira o Rogério lá. Esse dinheiro tá guardado. Não, segunda-feira tiver isso, eu tô muito estressado, preciso viajar. Eu tenho um amigo que ele tá fora de, não sei se é do Brasil, se é daqui, por causa de dívidas, tinha uma empresa muito boa, deu uma. Pronto. E agora. Virou dono de empresa, né? Quando quebrou? Preço, todo mundo ligando atrás dele, a mãe dele me liga todo dia pra saber nem eu Pronto. sei onde ele tá, porque ele tá devendo acredito. É o que nós falamos aqui o tempo todo, né, Rogério? Mas, final de semana, ia pro Paraguai, ia pra Argentina, Bolívia, tomar café, Tá pronto. Ele conseguiu o que ele queria. pra Europa. Vamos deixar isso pra lá, porque ele conseguiu o que ele queria, Rogério. Isso é. Vamos lá. Pimentel, as compras de matéria-prima ou produtos acabados devem ser analisados criteriosamente antes de finalizar a compra e se isso deve ser uma rotina da empresa. Pronto. Você não vai no supermercado toda semana? Geralmente todo mundo vai final de semana pro supermercado. Isso não é uma rotina, entendeu? Pessoas que não querem não compram por mês, porque às vezes não pode gastar aquele dinheiro, mas semanalmente ela vai lá. O que é que ela leva? Uma lista, não é isso? Eu levo a lista. Pronto, semanalmente. A empresa é a mesma coisa. Você precisa ter uma rotina. Isso aqui virou rotina. Eu vou comprar matéria-prima, eu vou comprar produto acabado. Então, eu preciso estar analisado. Seu produto ele é dolarizado? Já imaginou um produto com dólar? O dólar subiu, o dólar baixou. Ok? Você já ligou para o teu fornecedor, negociou com ele? O teu produto é commodities? O teu produto é commodities? Aquilo que muda preço o tempo todinho, você precisa estar atento. Então, empresas que entram nesse segmento, produto de commodities, produto em dólar, tá me entendendo? Pergunta para agricultor que compra soja e compra milho, como é que funciona a vida dele. Pergunta para os grandes agricultores que compram soja e compram milho, como é que é a vida deles. Deve ser uma corrida. É uma correria muito grande. Por quê? Porque o que é que acontece? O dólar hoje está 5,40. Isso. Aí você não compra. Quando é amanhã o dólar está 6,50. E aí, como é que faz? E você compra toneladas. Toneladas. A cada 10 centavos que você perde muito. A cada 10 centavos que você ganha muito. Então você precisa estar analisando o tempo todo. Mas Pimentel, mas o meu produto é pequeno. Mas é isso mesmo. Liga para o fornecedor. Olá, seu João, tudo bem? Como é que tá? Aquele produto, a caneta. Quanto é que tá a caneta hoje? Olha que eu comprei caneta dia 1º, hoje é dia 15. Como é que tá a caneta? Tá tudo bem o preço? Como é que tá o preço? Subiu? Já desceu o preço? Eu vim falar que baixou o preço. É negociar, tá o tempo todo. E tudo tá ligado a guerra, essas guerras que acontecem, aumenta alguma coisa. Ou diminui alguma coisa, né? Você precisa entender. Sempre tem que estar entendendo isso. Então, se você não fizer isso, você é pego de surpresa. E o pior não é isso, Rogério. Sabe o que é o pior? A gente dá exemplo sempre de caneta aqui no nosso programa. O que é que acontece? Eu compro essa caneta por 10, vendo por 15. Só que quando o fornecedor o comprador foi comprar, ele virou 11,80. Aí subiu R$1,80. Quanto subiu? Subiu 18%. Isso aqui. Só que o sistema não é um sistema inteligente. Porque se o sistema sobe de 15 para R$18, exemplo, ok, compensou. O sistema não é, continua vendendo por 15. Aí a minha margem, lá embaixo, a linha de corte, perdeu 18%. Eu tinha 10% de lucro, passei até apenas 8,2% agora. As pessoas precisam entender que elas podem ter uma vida tranquila. Que as pessoas dizem assim, não, a vida é difícil, a vida não sei o quê. Não, a gente está falando aqui de empresas com essas situações, mas tem empresários que a gente se conhece que vivem bem tranquilo. Vive organizado. Por quê? Organizado. Ele tem métrica,
ele analisa números, ele analisa mercado, ok? Eu tenho uma empresa que eu estou na consultoria há 15 anos, desde 2010. Essa empresa faturava, posso falar hoje para vocês aqui, número, não vou dizer qual é a empresa, ela faturava 80 milhões, fatura mais de 2,5 bi agora. Empresa saudável. Aí eu pergunto, essa empresa cresceu? É só fazer as contas. E organizada. Criou estrutura a nível de geografia, tá? A nível de geografia, bem acompanhada, bem metrificada. Por que essa empresa cresceu tanto? Organização. E entender que ela precisa crescer, só que precisa crescer organizado. Só que as pessoas acham que não. Não vou acompanhar a compra de matéria-prima. Tá certo, faço não. Quem ganha é o fornecedor, Rogério. André, você tem ideia mais ou menos se o Brasil é um país que deve muitas empresas, tem muitas empresas endividadas aqui? Tem bastante. Rogério, mais de 50% das empresas são endividadas hoje, Rogério. Mais de 50%. Mais de 50% das empresas são endividadas. Eu digo isso porque eu vivo no mercado 24 horas, entendeu? Ela sobrevive porque a empresa dela é rentável, e ela consegue estar nas pedaladas. Aí foi o que aconteceu na pandemia, muitas empresas estavam na pedalada e foi embora. Não aguentaram. Não, porque parou a pedalada, parou as vendas. Pedalada é venda, tá? Você entenda como venda. Vamos lá? Pimentel, no tocante às vendas, as empresas devem analisar as margens de contribuição antes de efetuar as mesmas? Nós já falamos aqui que é margem de contribuição, que é aquela primeira linha de corte, né? Da DRE. O que é margem de contribuição? Se na primeira linha de corte a margem de contribuição for baixa ou zero, você está passando séria dificuldade já na primeira, ok? Já na primeira linha. Aí é melhor parar a empresa. Então você precisa observar. Eu pego uma caneta dessa por 10, vendo por 15. Quando eu tirar ali custo do produto, funcionários envolvidos, imposto, despesa financeira, quanto sobra para poder pagar minhas despesas fixas? Que é o ponto de equilíbrio. Se ele não entende disso, da primeira linha, entendeu? É aquela história que, tipo assim, já falamos aqui, o seu João da bodega, que está do bairro, que tem uma bodeguinha há 30 anos, mas a bodeguinha dele sempre foi daquele tamanho, sempre foi mal organizada, tá certo? Sempre foi pequena, mas ele vive daquele giro dele ali. Ele botou ali 25% e ele vive. Só que é o seguinte, ele abre de domingo a domingo, porque ele não pode parar de vender, porque a margem dele é pequena, às vezes, deixa um lucrozinho desse tamanho. Só que você pode ver que ele está ali há 30 anos naquela bodega e a bodega dele não cresce de jeito nenhum. Por quê? Por que isso? Porque as vendas dele não tem margem, entendeu? Ele troca. E principalmente hoje em dia, que ele está com 70, 80 anos de idade, se acabar aquilo ali, acaba com ele. O seu próximo lá de casa, ele é assim, tem uma bodega, todo mundo bate a cadeiretezinha. Pronto, então, aí eu lhe pergunto, mas hoje em dia isso tudo acabou. Hoje em dia você precisa entender do seu negócio, ok? Porque senão você não cresce. Tem aquelas pessoas que começaram a fazer um churrasquinho na porta de casa e hoje tem uma mega churrascaria. Por quê? Porque segue tudo isso aqui que nós falamos no nosso programa Foco Sucesso há mais de 5 anos, Rogério. Pimentel, é importante analisar sempre a redução de custos da empresa? Olha bem, custos e despesas são duas coisas completamente diferentes. Todo mundo chega e diz assim, não, eu estou perdendo dinheiro, preciso reduzir custo e despesa. Ou fala só custo pensando que é despesa, ou fala só despesa pensando que é custo. Precisa separar as duas, tá? Custo está voltado a produto, despesas são despesas inerentes à empresa, tá? Aí o que é que acontece? Você pode diminuir despesa, diminuir custo, mas se você perder qualidade, não faça isso não. Não faça isso não. Vamos dar um exemplo. De novo aqui a caneta. Essa caneta aqui, nós gastamos, ela custa R$10, mas R$1, vou dar um exemplo, é isso aqui, essa marca aqui, ok? Aí, como nós vendemos 5.000 canetas por mês, R$1, aí nós vamos diminuir. Vai ser toda preta. Ok. Só que quando eu diminuir, o que é que acontece? Eu vendia 5.000 canetas, passei a vender 3.000. Aí eu lhe pergunto, reduziu R$5.000, mas eu deixei de faturar quanto? 30.000. São 2 canetas, 15. Ok? Faça a conta. Você não pode perder qualidade. Não estou dizendo que você não reduza despesa, reduza custo. Não é isso. Mas você pode reduzir despesa? Pode. Pode reduzir custo? Pode. Não tem problema nenhum. Só que
você não pode perder qualidade. É a mesma coisa de a gente tá acostumado a comer um sanduíche, um suco num determinado restaurante. Quando a gente chega lá, o suco não é nada daquilo que a gente tomava. Aí não tem que não fique. Eu só vou uma vez. Pronto, você pega um transporte alternativo. Sempre pegava aquele transporte alternativo. Aí, ele, para reduzir despesa, ele comprou um carro de menor valor, ok? Sem ar-condicionado. Ele vai dizer assim, eu estou gastando 3 mil de combustível, se eu reduzir, comprar um carro sem ar-condicionado, eu vou pagar 2 mil só de combustível. Ok. Só que ele tinha 100 clientes por mês, passou a ter 30. É que a pessoa preza pela qual acho que eu acredito que a qualidade é tudo. Deu para você entender? Você pode, volto a dizer, olhe os custos da sua empresa, olhe a despesa da sua empresa. Agora, não perca a qualidade. Se você perder a qualidade, eu vou tirar 2 vendedores, eu tenho 4, ficam só 2. Eu vou tirar a menina do caixa, eu tinha 3 meninas no caixa, só tem 1 agora. Aí começa a ter o quê? Fila. Tem gente que não vai mais lá porque tem fila. Então você precisa entender. Quando você entende isso, tudo se torna mais fácil, Rogério. E Metel, no tocante ao aumento da rentabilidade, a análise deve ser também muito criteriosa? Muito. Pronto. Olha bem, a primeira pergunta que o Rogério fez, a anterior, é sobre despesa, sobre custos. Se deve reduzir ou não? Sim, analisa. Agora ele está falando de rentabilidade. Olha bem, no tocante ao aumento da rentabilidade. O que é aumentar a rentabilidade? A minha caneta, ela custava 15, ou eu diminuo despesa para que eu tenha mais rentabilidade, foi o que nós falamos em cima, ou eu aumento o preço para aumentar a rentabilidade. Se eu aumentar o preço, eu aumento as vendas? É água no deserto que eu estou vendendo? Que não tem ninguém, só tem eu? Não. Caneta, quantas pessoas devem vender no Brasil hoje? 8. Deu para você entender? Então, você pode aumentar a rentabilidade sempre, olhe sempre para essa métrica, olhe sempre, mas tome cuidado, porque você pode querer aumentar a sua rentabilidade. Eu conheço pessoas que é assim, a pessoa tem um carro, né? Aí eu falo assim, quanto custa teu carro? Meu carro, não, o preço que eu estou querendo vender é 45 mil. Dando um exemplo, já aconteceu isso. Só que o carro dele, o que estão oferecendo é 35. E não dão mais do que isso. E ele precisando vender, porque ele está com dívida, com medo de juros, muitos juros em cima. E ele não vende, porque ele cismou que o preço dele é 45. Então, quem deu 35, 10 pessoas ele não vendeu. Aí, quando ele resolve vender por 35, já não é mais 35, é 30. Deu para você entender, Rogério? Então, é isso, você precisa estar analisando. Porque senão você perde oportunidade no mercado. E quando você perde oportunidade, ou você reduz o cliente na sua loja, reduz que cliente quer ter preço, né? Olha bem, vamos lá. Cliente, a primeira coisa que ele quer ver é o que? Preço. Depois ele quer ver o que? O produto. Ele vai ver atendimento, ele vai ver conforto. Pronto. Chega uma hora que o preço para ele já não é tão atraente. O conforto, a qualidade, o atendimento é mais atraente. Um exemplo, quem vende iPhone. Quem vende iPhone, o que é que vende? Tá certo? Vende qualidade, vende conforto, vende luxo. Isso. Tá certo? Vende apresentação. Então, você precisa entender o seu mercado. Aumente a rentabilidade, Rogério. Eu estava vendo. Aumente a sua rentabilidade. Pode aumentar. Agora, analise o seu mercado. Porque se você não analisar o seu mercado, você pode ter um problema muito sério. Uma coisa que eu analisei há um tempo atrás é que aqui em Fortaleza chegou um shopping chamado Rio Mar, que é lá no finalzinho da Aldeota, tal. E Iguatemi é um shopping que todo mundo frequenta. Tradicional, né? Tradicional. Mas o shopping chegou com uma linha de modernidade, tal, que eu entendi que o shopping Iguatemi imediatamente mudou. Melhorou, ultrapassou o Rio Mar, né? Ou então ele ficava para trás. Ou então ficou igual. Mas eu quero que aquela história. Quando alguém chega, tem um ditado que diz, chega como? Chegando. Chegando. Então, o que é que acontece? O concorrente tem que estar antenado. Agora, voltamos sobre o que nós falamos de reserva financeira. Esse segundo shopping que você falou aí, para ele modernizar, ele tinha uma reserva financeira. Concorda? E ele foi lá e acelerou. E ampliou, né? Pronto. Lojas ampliou. Então, o que é que acontece? É isso que nós estamos falando aqui do programa o tempo todo. Atenção aos seus números. Porque se você não tiver atenção aos seus números, você passa por problemas que não precisariam.
Só que as pessoas, Rogério, infelizmente, o que é que fazem? Simplesmente fazem. Não, eu vou cortar aqui agora, a partir de hoje, ó, empresa que vende perfume, ela faz aqueles perfumes na hora, né? A pessoa vai lá e diz, ó, eu queria aquela essência tal, eu quero um de 100 ml, de 50 ml, pronto. Então, o perfume X, ele simplesmente tem que pegar 20% de essência. Aí a essência subiu. O que é que o empresário faz? Não, vamos botar agora 15% de essência. Legal. A pessoa que era acostumada a comprar um produto muito bom, diminuiu. Diminuiu a fragrância, diminuiu a fixação. O que é que acontece? Quando acabar o perfume, ela vai lá de novo? Não. Aí o que é que acontece? Cortou o custo do produto? Parabéns. Economizou? Parabéns. Teu cliente voltou? Não, então não é parabéns não. É bem feito. Ok? Até para você entender, é isso que nós estamos falando aqui o tempo todo. Acompanhe os seus números, não é isso, Rogério? Exatamente. Rogério, estamos chegando aqui ao final do programa. Vamos à dica de sucesso do Pimentel, que é sempre uma mensagem para você refletir, tá? Ore até as coisas darem certo. E quando derem certo, continue orando. Porque bênção também precisa de cuidado. E paz também merece gratidão. Você agradece também quando você alcança o que você pede? Você agradece ao universo? Você agradece a Deus? Você agradece à energia? Você crê em alguma coisa sempre? A mesma fé que sustentou na luta é a que vai te manter firme na vitória. Ok? Mantenha firme na oração. Não se esqueça de Deus, que te ouviu no silêncio quando ninguém te escutava. Era só você e Deus. Igual a mim, quando eu quebrei, há 20 anos atrás, era somente eu e Deus. O resto era cobrança. E hoje, 20 anos depois, eu agradeço diariamente a Deus por tudo na minha vida. Pensem nisso e sucesso sempre. Não é isso, Rogério Uchoa? Tem que agradecer na abundância, ou em baixa, na abundância, agradecer sempre, não é isso, Rogério? Na escassez, na abundância, nos montes ou nos vales. Porque quando você está nos vales, você não consegue ver nada, você só vê as coisas mais altas, dificuldades. Mas quando você chega no monte, você tem uma visão ampla de tudo, né? O André até falou isso para mim deu uma analogia bem interessante sobre ou você está no campo, está na arquibancada. Então, muitas vezes, a gente está no campo e não consegue ver, mas quando está na arquibancada, ele tem um amplo. Vai subindo degrau a degrau ali, né? Exatamente. E gratidão, eu costumo dizer que gratidão é a semente do mais. Quanto mais eu agradeço, mais Deus acrescenta na minha vida. Eu sou numa igreja, da igreja messiânica, há 20 anos. E o primeiro ensinamento que eu aprendi na minha igreja, vou falar aqui para vocês, foi bem simples. Gratidão gera gratidão e lamúria gera lamúria. O coração agradecido se liga a Deus sempre. E o queixoso se liga, vocês sabem a quem? Então, quanto mais você agradece, é o que o Rogério falou aqui, mais coisas boas irão acontecer na sua vida, em todas as áreas. Lembre-se, qualquer momento que você esteja vivendo hoje, foi só com a sua permissão. Momento bons ou ruim, que você está vivendo hoje, foi com a sua permissão, tá bom? Ah, alguém fez, foi com a sua permissão. Ah, eu consegui, foi com a sua permissão. Então, não reclame de nada, simplesmente agradeça. Estamos chegando ao final, Rogério. Também, programa maravilhoso, como sempre passa rápido, e mais uma dica de sucesso que só acrescenta na nossa vida. Exatamente isso. E assim encerramos mais um programa Foco e Sucesso com André Pimentel. Um forte abraço, sucesso sempre e que Deus abençoe a todos.